Eu estava hoje meditando na palavra de Deus e eu queria compartilhar com vocês algo que, com certeza, se você já é uma pessoa que frequenta a igreja, você já leu essa palavra muitas vezes. Mas o importante, quando você medita na palavra de Deus, é entender que uma palavra, ela nunca é repetida. Nunca ignore um livro da Bíblia ou uma palavra pensando assim, eu já li isso. Eu já meditei sobre isso. Porque dependendo da fase da sua vida, dependendo do momento que você estiver, Deus vai usar aquela mesma palavra que você já leu de repente 100 vezes para te falar algo diferente. E isso é muito gostoso. E eu queria falar com vocês sobre isso, que eu pensei assim, poxa, isso aqui é algo que as mulheres precisam muito entender. Não só as mulheres, os homens também. Mas se nós conseguirmos colocar isso em prática, se isso entrar lá no nosso subconsciente até mesmo, as coisas vão ser diferentes. A vida de uma pessoa pode mudar se ela entender isso aqui. É lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Então ele está falando assim, ele está falando irmãos, então ele está se referindo ao povo da igreja, a pessoas que se dizem filhos de Deus. Então se tornaram irmãos de Paulo, né? Então, se você faz a vontade de Deus, se você pratica a palavra de Deus, você é de Deus. Então, você é irmã de Paulo. E é minha irmã também. Hoje em dia, ficou uma coisa assim muito crente. Todo mundo fica irmão, irmão, irmão. Olá, irmão. Você vai nas igrejas e todo mundo chama todo mundo de irmão. Há um tempo atrás, eu não entendia isso. Por que tá me chamando de irmão? Não é meu irmão? Pra que tá me chamando de irmão? Mas ficou uma coisa muito, como que se diz, muito corriqueira. Porque, na verdade, qual a utilidade de você, como que pode você chamar uma pessoa de irmão se aquela pessoa não pratica a vontade de Deus? Ela é irmã de verdade, você é minha irmã, você que faz a vontade do Pai, o mesmo Pai que o meu. Você que está sempre procurando se encaixar na vontade de Deus. Você está sempre buscando direção de Deus. Você não quer fazer errado, você quer se consertar. Quando alguém fala uma coisa para você, você procura se enxergar. Então, se você é essa pessoa, você é minha irmã. Você é minha irmã. E é por isso que é tão gostoso, porque para todos os lugares que eu vou, onde eu vou, eu encontro irmãs de verdade. E é muito gostoso. Uma vez uma jovem estava falando comigo assim, dona Nanda, poxa, parece que eu já a conheço. Ela não é uma pessoa que está sempre comigo. Nós nos encontramos de vez em quando. É uma membro da igreja. E ela fala, parece que eu já a conheço. Poxa, eu gosto de estar mais com a senhora do que até mesmo com a minha família. Por quê? Porque, na verdade, a afinidade de irmãs de um mesmo Pai celestial é muito maior, porque nós entendemos a nossa linguagem, a linguagem da fé. E enquanto nossos familiares não entendem a linguagem da fé, fica difícil para eles nos entenderem. Então, por onde eu vou é tão gostoso, porque eu encontro irmãs na fé. Eu raramente vou para um lugar em que eu me sinto só. Eu não sinto só. Eu lembro que, mesmo quando eu já fui para países diferentes, países da África, você sempre encontra irmãs na fé. Não são todas, mas você encontra. E isso é muito gostoso. Por exemplo, eu estou aqui em Santa Catarina há 6 meses. E eu tenho irmãs, tem amigas que são como irmãs, que são irmãs, que eu sinto como se eu já conhecesse a vida inteira. Então, isso é muito gostoso. Mas voltando aqui ao que Paulo está falando, ele fala, irmãos,
reparai, pois, na vossa vocação. Ele está falando, olha para a sua vocação, olha para aquilo que você foi chamada. Ele está falando, Fernanda, quando eu leio eu penso assim, Fernanda, olha para a sua vocação, olha para aquilo que Deus te chamou. Qual o seu talento? O que você tem, Fernanda? Eu penso, quando eu leio, eu medito assim. Olha só, eu já estou, nem acabei uma frase. Uma frase já está me mostrando assim. Reparai, pois, na vossa vocação. Ele está falando para mim. Eu tenho que pensar assim, poxa, eu tenho que reparar em mim. Reparar é prestar atenção, né? Então eu tenho que reparar em mim, na minha vocação. E você vê que aí mesmo você já pode viajar na palavra de Deus, você já pode se aprofundar. Quantas pessoas deixam de reparar, de perceber, de notar a sua própria vocação, aquilo que Deus quer dela, para reparar nos outros, porque ela se compara com outras pessoas. Às vezes você deixa de permitir que Deus te use grandemente, porque você olha para outra pessoa, você admira como Deus está usando aquela pessoa e você não se admira. Sabe por quê? Porque você não está fazendo isso aqui. Você não está reparando na sua vocação. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Deus nos fez todas diferentes. Eu sempre falo isso para vocês. Deus não fez ninguém igual, nem na fisionomia, nem tampouco no físico. Ninguém é igual, você não é igual a ninguém. Mas então, por que a gente se sente tantas vezes insegura, infeliz, porque aquela pessoa ali é desse jeito? Por quê? Por que a gente vive se comparando? Nós não fazemos exatamente isso aqui que Paulo está falando, reparando na nossa vocação, nos reparando. Porque quando você reparar naquilo que Deus quer de você, na sua vocação, no seu talento, você pode desenvolver mais. Mas você não pode desenvolver um talento que não é seu. Esse talento não é seu. Por exemplo, você é uma pessoa mais retraída. Não é que você seja tímida, mas você não tem o dom da palavra. Você não é o tipo de pessoa que gostaria de ir fazer um programa de televisão ou pregar para muita gente, falar com muitas pessoas. Você não é essa pessoa. Esse não é o seu dom, esse não é o seu talento. Mas Deus, qual o talento que Deus te deu? Será que porque você não é assim, igual a fulana de tal ou a ciclana, será que porque você não é assim, você não serve? Será que porque você não é igual àquela outra pessoa da sua igreja que é extrovertida, ou que é mais... as extrovertidas geralmente querem ser mais calminhas, mais na sua, né? Então, será que Deus não pode te usar do jeito que você é, com esse talento que Ele te deu? Será que você não tem algo a ser feito com isso? É claro que existem coisas no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser, que nós precisamos melhorar. Você não pode ser nem muito tímida, nem muito extrovertida, mas se você já é mais calada, você precisa buscar, você não pode se retrair, você não pode se esconder. Se você é muito extrovertida, você não pode ficar falando demais, falando alto. Então, isso é uma coisa, você está sempre buscando o equilíbrio. Agora, e o talento? E o seu talento? Você que já alcançou o equilíbrio, mas você não é uma pessoa que tem o talento, como eu falei, de repente fazer um programa de rádio. Mas qual o seu talento? Você é uma pessoa que as pessoas conversam com você, as pessoas se abrem. Você tem o dom de acalmar. Você é pacífica. Então, olha aí o seu dom. Para de ficar olhando para aquela que Deus de repente deu um dom de fazer coisas diferentes e ficar se diminuindo. Olha para a sua vocação, é isso que Paulo está falando aqui.
Reparai, pois, na sua vocação. Que ele provavelmente era isso que estava acontecendo. Os cristãos queriam ser como fulano, como ciclano, e não é assim. Você tem que buscar aquilo, a sua essência. Deus nos deu essa essência. Então, as pessoas se diminuem e a gente vê isso hoje em dia. Você, de repente, fica se diminuindo, fica se achando menos, porque você não faz como a fulana. Deus não quer isso de você, não é isso. Ele não vai pedir que você faça aquilo que você não tem vocação. Aí ele continua: visto que não foram chamados muitos sábios. Foram chamados sábios, mas não muitos. Veja bem, foram chamados sábios, mas não muitos. Segundo a carne. Então, os sábios segundo a carne são aqueles que não são segundo o Espírito. É o quê? É a sabedoria do mundo. São aquelas pessoas que têm o dom da palavra, que sabem falar, sabem se expressar, sem falar errado. Então, são os sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos. Então você vê, não foram muitos poderosos, não são muitos poderosos que são chamados, mas tem os poderosos chamados. Nem muitos de nobre nascimento, não são muitos, mas temos de nobre nascimento. Até mesmo lá no passado, aqui onde Paulo está falando, existiram pessoas de nobre nascimento que Deus trouxe, que Deus se revelou. Pelo contrário, não são muitos, são poucos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Olha só, gente. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Na minha família, eu era muito querida, era muito amada. Mas eu era aquela jovem que provavelmente não teria um futuro muito interessante. Eu era uma pessoa altamente, como que eu vou dizer? Até hoje eu ainda sou, né? Eu sou muito distraída. Uma pessoa altamente distraída, que se distrai facilmente na aula, na escola. Eu não tinha notas assim excelentes, porque eu me distraía facilmente. O professor estava lá falando e eu olhava para a cara dele, de repente eu olhava para o céu, os pássaros, o passarinho e os filhotinhos e a árvore, e a mente ia longe. O professor está lá falando. Por quê? Porque eu era uma pessoa que me enfadava facilmente. E ainda sou. Eu tenho que me forçar muito para prestar atenção. Até mesmo para não entrar em floresta e desenvolver o meu raciocínio, não é fácil. Então, eu não era aquela aluna de notas boas, de notas excelentes. Eu fui para a faculdade, mas era aquela aluna displicente, sabe? Que não conseguia, não desenvolvia muito, não me achava uma burrinha, mas não era aquela super inteligente. Enquanto que na minha família, apesar de eu ser filha única, eu tinha muitos primos que eram como se fossem irmãos para mim. E eles, muito inteligentes. Hoje, eram 3 primos, na verdade, que eram muito próximos, como se fossem irmãos. Hoje, 2 são médicos e 1 é advogada. Então, eram super inteligentes. E eu tinha aquela coisa assim, eu via eles sendo o orgulho das mães, da minha tia, e eu lá dando vergonha para minha mãe, toda vez ela tendo que ter professor particular. Até hoje eu lembro do meu professor particular, que, meu Deus, ele falava, entendeu, Fernanda? Não. E ele falava, entendeu? Dá para o senhor explicar mais uma vez? E ele tinha que ficar explicando várias vezes para eu poder entender. Então eu era uma criança que teve dificuldades e não tinha um futuro muito promissor. Mas olha o que Deus fez. Ele pegou aquela lá que não conseguia desenvolver, muitas vezes não conseguia desenvolver um raciocínio,
para estar aqui, ajudando as pessoas, fazendo programa de rádio, fazendo programa de televisão, escrever um livro. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, isso é loucura. A minha família, quando soube, pô, você escreveu um livro, não só um, mas 2? Como assim? A Fernanda? Como assim? Então você vê que ele pega aquilo que é louco, aquilo que não tem capacidade, e ele capacita. Isso é muito lindo, gente. Se você tá aí se achando um nada, você tá aí se achando, sabe, para baixo, você se acha burra, você não consegue aprender, você diz assim, eu não consigo aprender, eu não consigo desenvolver, é você que Deus vai usar. Olha que forte! É você que Deus vai usar, minha amiga. Para de se colocar para baixo. Olha para o seu potencial. Olha para a sua vocação. Olha para... Eu nunca imaginei que eu tivesse esse dom de conseguir falar a palavra de Deus. De conseguir levar o espírito que eu tenho dentro de mim para as pessoas. Eu nunca imaginei isso. Mas olha o que Deus fez. Você acha que é porque eu estudei? Você vê agora que é tudo engano. Não é nada disso. Não é minha glória, não. A glória é toda dele. A glória é toda dele. Eu leio os livros que eu escrevi. Muitas vezes eu leio e falo assim, Espírito Santo, de onde saiu isso? De onde saíram essas palavras? De onde saiu isso? Porque eu não reconheço que isso veio da pessoa Fernanda. Então, eu tenho certeza que é um livro que Deus vai usar para ganhar almas, porque é o Espírito dele falando através daquelas palavras. Então, minha amiga, para de se sentir... Eu vou continuar aqui, ó. Ele fala assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. É muito lindo, é muito legal. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E aquelas que não são. Não são o quê? Não são nada. Para reduzir a nada as que são. Você vê quantos pastores nós temos aí. Eu estava pensando, o pastor que faz a cura dos vícios aqui no domingo, às 3 horas da tarde, é domingo 3 horas da tarde, não é? Domingo às 3 horas da tarde. O pastor que faz a cura dos vícios era um viciado, ele era um nada. Quando ele conta o testemunho dele, é muito legal, gente. Ele era um nada, quando ele chegou na igreja, ele fala, e eu acho um barato, porque eu fico imaginando na minha cabeça ele chegando com a malinha dele, e os seguranças falando assim, não, você não vai entrar aqui não. Chegando com a malinha dele, porque ele lá na igreja dele ele já tinha se convertido, tinha mudado, só que ele era conhecido dos policiais. Porque já tinha sido preso, o pessoal sabia que ele era traficante. Então não quiseram deixar ele entrar na igreja, ele estava com a malinha e não quiseram deixar ele entrar. Aí ele falou, não, eu sou pastor. Como assim que você é pastor? Aí, não, eu mudei, a minha vida mudou, eu sou pastor, eu fui chamado para vir para cá. Aí os seguranças falaram assim, meu amigo, Deus existe mesmo. É essa palavra aqui, minha amiga, se tornando realidade. E para você que diz, eu não sou nada, eu sou um nada na sociedade. Porque essa sociedade aí fora, é uma sociedade mundana, é uma sociedade podre. Eles veem o valor das pessoas pelo carro que ela dirige. Você vai num lugar, você para com o seu carro, se o seu carro é um carrão, olha, todo mundo fica olhando. Você pode estar de chinelo, mas você é considerada. Você vai ser considerada. Mas vai lá para se arrumar todinha e parar um carro caindo aos pedaços para você ver se você vai ser considerada. Então, essa sociedade podre que pensa que o valor de uma pessoa está naquilo que ela possui, não é a sociedade de Deus, não é de Deus. Deus é isso aqui, ó.
Ele vê o que você é no seu interior. Ele te dá valor, mesmo que para essa sociedade você seja um nada. Ele está dizendo aqui, ó, que ele quer pegar você nada e fazer você grande. Sabe? Para mostrar para aqueles que pensam que são alguma coisa, que eles não são nada. Olha só. A fim, aí fala lá. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É justamente por isso, porque toda vez, no meu caso, por exemplo, eu não posso me vangloriar e chegar aqui e dizer, olha só, gente, porque eu sou estudada, entende? Eu escrevi um livro, porque eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa, eu não posso fazer isso. Muito pelo contrário, eu sei que eu não tinha capacidade. Então eu não posso me vangloriar e pensando que a glória é minha. Eu sei que toda a glória é do meu Senhor. Quando as pessoas vêm falar, porque vocês têm um carinho, né? Começa a ter um carinho pela pessoa. Mas toda vez eu sei muito bem. Eu sei muito bem que todo esse carinho tem que ser direcionado para Ele, porque é Ele por trás de tudo. Porque eu, minha amiga, eu não teria capacidade de nada. Porque eu também era um nada. Eu era um nada. Então, se você tem se sentido um nada, saiba que é você que Deus quer usar. Ele quer fazer você grande para envergonhar os grandes. Ele quer fazer você que é fraca, que se sente fraca, Ele quer te transformar para envergonhar os fortes. Aqueles que se gabam, que se dizem fortes, não, eu posso tudo, não, porque eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou estudado nisso, eu sou estudado naquilo, eu tenho universidade disso, universidade daquilo. Ele quer envergonhar esses. Ele quer pegar os pequenininhos e tornar grandes para isso. Ele quer pegar você que está aí num presídio, sendo desprezada, desprezo da sociedade. Ele quer fazer você grande, Ele quer transformar a sua vida de forma grandiosa para que um dia você possa dizer assim, eu não era nada, mas hoje, olha o que Deus fez na minha vida. Que coisa gloriosa, que coisa linda. Mas sabe o que você tem que fazer? Olha para você, olha para o seu valor, se valoriza, muda essa situação. Se agarra com Deus, se apega com Ele, faz a vontade dEle, deixa Ele te guiar, não olha para as outras pessoas, não olha para os talentos de outras pessoas, fala assim, meu Deus, o que o Senhor me deu? Eu muitas vezes eu falei isso, eu falei assim, meu Deus, o que é o meu talento? Porque eu olhava para outras pessoas e eu via assim, poxa, pessoas que eu admirava, e eu sempre me achei o cocozinho, sempre. Mas a partir do momento que eu falei assim, não, meu Deus, tem alguma coisa, o Senhor tem que me mostrar o meu talento. Tem que existir alguma coisa em mim que o Senhor possa usar. E ó, aqui estou, te ajudando de alguma forma. Mas se isso é o que Deus quer de mim, que assim seja. Mas e você? Será que você fica se comparando, se diminuindo, se colocando para baixo, se achando menos que as pessoas do mundo, se achando menos que as pessoas da igreja e por isso você não desenvolve a sua vocação, o seu talento, aquilo que Deus chamou você? Pensem nisso, minhas amigas. E lembra que Deus escolheu o nada. Ele pega o nada. Então, se você tem se sentido um nada... melhor ainda, porque Ele quer te usar. Bom, a musiquinha quer dizer que eu já tenho que acabar, gente. Um beijo grande para vocês, ficamos por aqui, mas voltamos amanhã com mais de Mulher para Mulher. Tchau, tchau.